Olá, tudo bem? Hoje eu vou reagir com você, vou viver com você, vamos ver juntos, vou traduzir para você o documentário de Thich Nhat Hanh, Uma Nuvem Nunca Morre, recém-lançado. Estamos vendo no dia do lançamento. Aproveita e nós vamos estar contando histórias, falando sobre isso, tá? Juntos, tá? Vou estar tentando passar em português para você a importância desse documentário, dessa história, ok? Para não tomar um strike de eu estar replicando todo o conteúdo, eu vou estar colocando algumas outras imagens também para a gente poder ter o máximo de tempo de aproveitamento do documentário juntos, ok? Mas antes, a vinheta. Ok, aqui é o primeiro dia que eu tive uma conversa pessoal com o Thich Nhat Hanh. Eu tenho esse registro desse momento. E depois, numa outra oportunidade, eu conto o que a gente conversou aqui. Mas vamos ao documentário, tá? Uma Nuvem Nunca Morre. O documentário vai destacar a caligrafia. Ele é um líder global espiritual, um erudito, um pacifista, um escritor e um poeta. Reverenciado no mundo todo pelo ensinamento de mindfulness, ele mantém um monge humilde e vive de maneira controlada, estável, né? Junto à sua comunidade. Eu faço caligrafia hoje por causa dele, a inspiração dele. Escreveu mais de 100 livros, é conhecido e vendeu livros por milhões pelo mundo todo. E Luther King nomeou ele para o Prêmio Nobel da Paz. Eu tenho uma dessas caligrafias em casa. Um homem que do centro do Vietnã confrontou os horrores da guerra e se tornou uma referência espiritual através dos ensinamentos budistas e se tornou uma força de mudança para o mundo. Aí a letra dele: uma nuvem nunca morre. Então aqui eu vou parar um pouquinho, vou voltar aqui para nossa outra tela. É só para poder estar explorando com vocês, né, a importância de ter os registros da vida do Thich Nhat Hanh, essa referência internacional. E ele tinha esse hábito, né, da meditação com a caligrafia, um hábito, né, que vem da tradição chinesa, da tradição oriental, e ele explora isso. Então vamos continuar vendo o documentário, tá bom? Vamos voltar lá. Thich Nhat Hanh nasceu no centro do Vietnã em 1926, que era uma colônia francesa na época. Mesmo criança, ele tinha noção dos problemas políticos e do que estava acontecendo no país dele. E com 9 anos, ele viu a figura de um Buda numa revista. E ele desejou ali, né, ser tão calmo e pacífico quanto aquele Buda na capa da revista. E com 16, ele se tornou um monge na cidade de Wei. E ele começou seu treinamento zen em meditação. E também, né, trabalhando com os búfalos, trabalhando ali. E começou a estudar chinês e francês. E os textos budistas antigos, né, os textos da tradição budista. Ele viveu durante a ocupação japonesa. Muita violência, muita fome, mas ele se dedicou a liberar, a se ajudar a liberar o povo, ajudar a sua população.
Ele tinha a crença de que ele podia renovar o budismo. E ele fala de períodos da história budista que o budismo ajudou a restaurar a paz. E você pode fazer isso nos dias de hoje se você puder renovar o budismo. Você pode viver essa tradição novamente. E ele tomou o nome de monge de Nathan, que significa uma ação. Ele foi um dos primeiros monges dessa geração a estudar ciência, economia, inglês. E ele então era um dos que defendia isso, que os monges tinham que colaborar mais na sociedade. E ele que ajudou a desenvolver essa visão do budismo engajado. Imagina que você está meditando numa sala de meditação e que você escuta as bombas caindo por aí. Mas você não foi atingido pela bomba, você está seguro ainda. Mas uma vez que está meditando, você está consciente que as bombas estão caindo e estão destruindo casas, pessoas. Você sabe que você não pode só continuar sentado na sala de meditação. Então você sai da sala de meditação para poder ajudar as pessoas. E isso é a meditação na ação. Em 1954, né? Quando a luta entre os blocos, né, do Vietnã, isso aconteceu criando uma divisão e a violência, né, foi aumentada nesse período. Ele meditou muito nesse período de desespero. E foi através dos textos budistas sobre mindfulness que ele descobriu uma forma de se manter em paz. Ele também trabalhou com a meditação, caminhando através do foco em cada passo. Isso se tornou central nos seus ensinamentos e é conduzido por várias pessoas ao redor do mundo, dos seus alunos. Agora vai falar de 1957. Eles criaram um refúgio na montanha para as pessoas se restaurarem. Fragrant Palm Leaves. Fragrant Palm, tem um livro do Thich Nhat Hanh com esse nome, tá? Fragrant Palm Leaves. Eles tentaram, através dessa comunidade próxima à natureza, criar uma atmosfera para restaurar as pessoas, né, contra o desespero, contra Nessa época surgiu uma estudante nova para o Thich Nhat Hanh, uma bióloga jovem, que é a Chan Khong. Ela foi a colaboradora que acompanhou ele. Sister Chan Khong. Acompanhou ele a vida toda. Ela é difícil para mim porque eu imagino o sofrimento da Chan Khong depois da partida dele. Ela sempre trabalhou para sustentar a obra do Thich Nhat Hanh. Ela sempre procurou colaborar. Os alunos até acusavam ela de que ela só pensava em dinheiro, porque ela vivia pedindo doação para as obras, para eles ajudarem os vietnamitas. E ela tem a biografia dela escrita, e ela falava que a meditação dela era ajudar as vítimas, ajudar quem precisa. E o Thich Nhat Hanh era a referência de paz para ela, né? Era a pessoa que dava o centro, né? Que dava o foco. After just 4 years, deadly fighting reached Huang Boi.
Thich Nhat Hanh and his friends were forced to abandon their Então sacred eles foram refuge, também and their vítimas de dream bombardeios, né? evaporated like a cloud. E eles tiveram que sair do local. In 1961, as the war continued, Em 61, com a guerra continuando, o Thich Nhat Hanh foi para os Estados Unidos para estudar e ensinar na Princeton e na Columbia, nas universidades americanas. Mas era um tempo de His desconfiança. meditation deepened, and he touched the possibility of true peace. Aqui eu quero destacar para vocês isso, a importância disso. Desculpa estar emocionado, eu estou vendo junto com vocês o vídeo, a primeira vez. E eu quero destacar isso, a questão da... Os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã. E o Thich Nhat Hanh vai para os Estados Unidos estudar, num momento onde o conflito vai escalando. Então havia muito preconceito, havia muita dificuldade para o Thich Nhat Hanh ali. E é um período de muita prática, de muita meditação, de muito estudo para ele, tá? Mas vamos em frente, vamos seguir assistindo. Freedom from hatred, A liberdade and sorrow mediante o ódio, in the né? heart of the present moment. E o colocar o coração no presente He later momento contra o described his ódio. insights there Ele as the descreve first blossoms of awakening. que os insights que ele teve foi o primeiro desabrochar de um iluminar, de uma clareza. When South Vietnam's oppressive Diem regime was overthrown, No sul do Vietnã havia Thich um Nhat regime, Hanh was called um home regime to help opressor, guide the Buddhist e ele foi peace chamado movement. de volta Soon he para became a ajudar leading light nessas in this negociações. non-violent third force that E ele, refused to take sides in the conflict. ele se tornou uma terceira força, no sentido da força da não He violência, and de his não assumir colleagues lados. founded a publishing house, a university, E ele funda and a uma leading Buddhist editora journal, which printed 50,000 e começa copies a publicar every week. através da universidade esse The jornal. journal reported on the protests sobre as and questões. published his peace poems. Ele, They were ele, taken up by ele well-known publica singers of the day poemas and were de sung paz. in the streets. que são cantados nas ruas. This is a poem I wrote during the Ele é um Vietnam poema, ele vai falar de um poema que ele escreveu durante a guerra. Tonight the moon and the stars bear witness. Hoje à noite, Let my homeland, let earth pray. Day and were sung in the eu vou voltar e tentar traduzir o poema, assim, é complicado a tradução de poema, porque tem toda uma bela linguagem, uma coisa linda, né? O Thich Nhat Hanh era um grande escritor, eu vou tentar traduzir aqui em palavras, mas vocês me perdoem de não ter não vai soar tão bonito, né? Não vai parecer tão bonito quanto a letra, né? Eu precisaria trabalhar mais na tradução para fazer isso, mas como eu estou fazendo aqui junto com você isso, pode ser que a tradução não saia tão bem assim. streets. This is a poem I wrote during the Vietnam War. Um poema que ele escreveu durante a Guerra do Vietnã. Tonight the moon and the stars Hoje à bear noite witness. a lua Let my e homeland, a let lua earth e as pray. estrelas são For Vietnam, testemunhas and das mortes no fires, Vietnã, dos grief and fogos, Let Vietnam do go sofrimento. rise from her suffering E o and Vietnã become vai se that desenvolver, new cradle vai for the crescer Buddha to come. a partir desse Let sofrimento earth, my country, e vai se pray tornar, através that do once ensinamento do more Buda, the flower blooms. né, uma referência. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Porque eu aqui, ó. Copies every week. The journal reported on the protests and That Vietnam will rise O from her Vietnã irá se suffering desenvolver and become desse that sofrimento e se soft tornar new cradle for um the berço, Buddha to come. um suave berço Let para o earth, ensinamento do my Buda. country, Deixe a pray terra, that once more the flower blooms. deixe o Vietnã rezar para que isso possa The desabrochar, radio of tá? Saigon, the radio of Hanoi, the radio A of Beijing rádio de begin to Saigon, attack the de poems Beijing, because they falam are dos calling for ataques, peace. porque eles também No estão one chamando wants por paz. peace. They want Mas ninguém quer fight eles to não the querem end. paz, eles estão querendo lutar para o fim da luta. I have suffered a lot. Eu tenho sofrido I muito. have known what is Eu sei o que é sofrimento, the war. do sofrimento I da have seen guerra. brothers and sisters Eu já die. vi irmãos e irmãs morrerem. And I myself E eu mesmo
escape, Eu já escapei death, da in a morte very narrow, de maneira muito way. próxima da morte. In 1965, Thich Nhat Hanh and his colleagues established the School of Youth for Social Em Service, 65 ele monta a a escola non-partisan para peace corps, desenvolvimento da juventude, training thousands of young treinando people jovens to go into the war-torn countryside para to ir para o rebuild interior, shattered para villages. reconstruir But it was vilarejos. dangerous work. Mas era um And trabalho several perigoso. students were E muitos targeted estudantes foram alvo e foram mortos dos guerrilheiros, We dos conflitos. a program for rural development. Nós fizemos um programa de desenvolvimento rural, criamos escolas nas comunidades, nós trabalhamos com órfãos, com vítimas de guerra. Eu posso dizer que nós aprendemos de muitos professores. E esses professores tinham seus próprios sofrimentos, suas situações difíceis. In February 1966, Em fevereiro de Thich Nhat Hanh 1966, created a new Buddhist order. ele criou uma nova Today, ordem the order budista, has over que hoje 3,000 members worldwide. a ordem tem 3.000 membros pelo mundo todo, que é a ordem do Intercer, que eu faço parte. A gente tem professores, monges, né? E professores leigos, vocês podem ver aqui. E ela foi criada em 1966 pelo Thich Nhat Hanh, para que a gente pudesse ajudar a renovar esses ensinamentos budistas de forma que houvesse maior engajamento pela ajuda das pessoas. Peço desculpas novamente por eu estar emocionado, mas é que ele faleceu faz pouco tempo e a perda é muito... A gente sente muito, apesar de saber que ele está tão presente, né? Mas de ver tudo isso, relembrar tudo isso que a gente fazia parte, tá? Vamos em frente. The Order of Interbeing was born as a spiritual resistance movement. A Ordem do Terceiro é um movimento de resistência espiritual. And if you read the first Eu vou voltar um pouquinho aqui que eu perdi, tá? Um movimento de resistência espiritual. E é totalmente baseado nos ensinamentos do Buda. Se você lê o primeiro treinamento da mente atenta, você vai saber que a prática de não apego às visões, estar livre das ideologias, dos dogmas. Essa é uma resposta direta para a guerra. O primeiro treinamento da mente atenta é estar consciente do sofrimento criado pelo fanatismo e pela intolerância. E está determinado a não se curvar a doutrinas, teorias, ideologias, nem mesmo as budistas. Esse é o rugir do leão. Em 66, ele se determina a mudar essa situação e viaja para os Estados Unidos para tentar falar mais sobre a paz. E ele tem muitas pessoas do grupo pacifista querendo ajudar ele nesse movimento, e ele conhece Luther King. E ele convence Luther King a ir mover a opinião pública para uma mudança. Aí o Luther King falando: nós devemos parar agora. Esta é a mensagem de um grande líder budista do Vietnã, para que eu escreva essas palavras sobre a continuidade da guerra no coração daqueles que têm um instinto humanitário. Os americanos estão sendo forçados a ver amigos como inimigos. E em 67, o Luther King nomeou Thich Nhat Hanh para o Prêmio Nobel da Paz. As ideias dele de paz seriam um monumento para o ecumenismo, para a humanidade.
In Paris, on Avenue Kléber, É uma politicians reportagem, have been né, talking for sobre years about um ending a encontro em war. Paris de líderes sobre a paz, Diplomatic cars arrive at the conference sobre os carros dos center, diplomatas bringing chegando ao delegates centro de to talk about a conferência, war in which nearly a com as million delegações men para died, falar sobre a the paz, Vietnam War. sobre But milhões, Thich né, que estão Nhat Hanh paid morrendo, a e Thich high Nhat Hanh price for participou dessa daring to conferência. call for peace. E He ele was faz um prevented from pedido going pela home, paz. beginning an exile that was to last 39 years. E isso He said, impediu ele de voltar para o "I'm not Vietnã. inclined Durante to 39 be a anos ele não pôde politician. voltar para o Vietnã My por causa vocation das is as a manifestações monk, que ele but as a que ele monk, trabalhou. you have to have the courage to speak out Mas ele against social colocava que injustice, como monge ele the tinha que violation falar of human rights. sobre a injustiça, sobre a violação dos direitos humanos, Eu tenho que falar sobre o que está acontecendo, das pessoas que estão morrendo todos os dias, sofrendo todos os dias. Eu tenho que falar pelo bem deles. E se você me perguntar o que eles mais querem, eles estão pedindo para pararem de bombardear, parem de matar, parem de matar. In 1974, he wrote a 74, meditation manual to guide his young social workers back in Ele Vietnam criou and help them resist burnout, manual de the meditação chaos and tragedy para of que essas war. pessoas pudessem suportar o que It estava was the first acontecendo. book to awaken E esse the livro West se chama to The mindfulness, Miracle of becoming a Mindfulness spiritual classic translated into over 30 languages. e se tornou um clássico, um dos maiores clássicos da literatura, traduzido em mais de 30 línguas. E em português esse livro tá Paz a Cada Passo, tá? É o nome desse livro, tá? Não é Milagre de Mindfulness, mas é Paz a Cada Passo. E esse livro era uma tentativa dele transmitir paz, das pessoas aprenderem a meditar na situação de bombardeio, de guerra. By 1978, the plight of Vietnamese refugees fleeing the communist regime had become a Em major 78, humanitarian a crisis. fuga dos vietnamitas do regime In Singapore, que Thich Nhat havia Hanh and lá Sister Chan Kong se torna um problema rented two mundial ships humanitário. and rescued Thich Nhat Hanh hundreds from the chega high seas. a alugar navios para resgatar essas pessoas que estavam perdidas em barcos, eram chamados de boat people. They began looking for a place Em where they could help 1982, Vietnamese ele começa refugees a procurar heal from local the para ordeals acolher alguns of desses war refugiados. and exile. Eu conheço They esse found lugar. land in the south of France, which they Eles named encontram um local Plum no Village, sul da França e after funda Plum planting Village, over 1,000 plum trees in the fertile ground. o centro budista aonde eu fui ordenado. Word spread that Plum Village was a place to deepen meditation Um local practice para nós and aprendermos receive the e Zen aprofundarmos a Master's nossa prática de direct meditação. guidance. Intellectuals, artists, Intelectuais, social workers, artistas, and activists trabalhadores sociais, traveled there from ativistas around the world. viajavam do mundo todo para He led estar e retreats aprender in com ele. America and Europe and nurtured many of today's leading mindfulness teachers, E ele, a partir daí, pioneering a new way of communicating. desenvolveu líderes budistas para o mundo todo. E, nossa, saber que eu faço parte desse trabalho é muito especial. Mas eu quero acompanhar com vocês isso, assim, a dimensão da figura, né? O quanto que ele cria uma obra de cooperação, de colaboração para pessoas do mundo todo, mesmo trazendo bastante refugiados, né, do Vietnã, como que o centro de Plum Village acolhia a todos. Isso era muito, muito especial. Buddhist teachings. You walk, you do it as if Você you are anda the most e você caminha como se in the world. procure caminhar como se fosse a pessoa mais And feliz if you do can do mundo. that, you succeed in walking meditation. Se você fizer isso, você vai ter sucesso na meditação caminhando. Como se você fosse a pessoa mais feliz do Because mundo. we do not set ourselves a goal.
Você não for estabelece uma a meta particular para destination, um destino don't particular, have to para um hurry. lugar. Você não precisa correr. Because there is nothing there for us Porque não tem- to get. Não tem Therefore, porquê para chegar lá, não walking tem is motivo. not Ande a means, but de uma maneira an end que by não itself. que tenha um motivo por si só no caminhar. But he soon came to realize that only lifelong committed Mas ele practice percebeu em and the 1988 trust of a student-teacher relationship que só uma would vida não era lead to suficiente lasting transformation. e que a And so relação he founded a new professor-aluno monastic order, which would go precisava on to become desenvolver. the largest Buddhist monastic community E in ele the criou West, a maior and a comunidade touchstone budista for the mindfulness do movement Oeste, that would soon sweep the do world. Leste. Tantos amigos ali, gente, tantos amigos naquele grupo. Responding to the growing demand for his teaching and E practice, para responder by ao the early crescimento da 2000s, busca the do Zen master had dos established ensinamentos dele, monasteries in Southern California ele criou and New o York do State. sul da Califórnia e These de were Nova followed York, by dois centers in centros. Vietnam, E Mississippi, depois do Paris, Vietnã, no and Mississippi, Germany. Paris e na And Alemanha, later outros in centros Hong também. Kong, E Thailand, depois and Hong Kong, Australia. Tailândia e Austrália. He saw that in order to transform E ele viu que violence para and transformar fanaticism violência around e the world, fanatismo no mundo, we would need to come together as nós brothers precisamos and viver sisters como in the irmãos e human irmãs, family como uma and família learn the humana, art of cultivating peace. e saber cultivar a He paz. understood the potential for collective Ele meditation entendeu practice o to help potencial da prática transform coletiva the de meditação alienation and e loneliness transformar of the a modern alienação world. e solidão do mundo As moderno. retreats grew from groups Os of tens of retiros people to international gatherings of thousands. e os retiros começavam a juntar milhares de pessoas. Eu já participei num dos retiros com mais de 3.500 pessoas num retiro. Nossa, vocês tinham que ver a logística que era de ônibus, de fazer refeição para todo mundo, o trabalho que dava na cozinha. Num dos retiros, eu cuidei da limpeza. Um dos retiros eu cuidei da limpeza da cozinha. No outro retiro, eu cuidava da reciclagem do lixo. E eram pessoas tão especiais, tão cultas, que iam para lá, sabe? Doutores de outros países, doutores dos Estados Unidos, doutores da Inglaterra, doutores da França. E a gente tava ali lavando cozinha, né? Reciclando lixo e ajudando a construir a possibilidade desses ensinamentos se propagarem, de que a gente pudesse criar um ambiente de cultivo, de paz, de amor. We have offered so many retreats of mindfulness everywhere. Nós oferecemos vários retiros de mindfulness em vários lugares. We learn how to listen to our own A gente aprende a escutar o nosso próprio sofrimento. A gente aprende a escutar o sofrimento do outro. We suffer less after 4 days of practice. A gente sofre menos com 4 dias de prática. After 39 years of exile, Depois de 39 anos exilados sem poder voltar para o finally Vietnã, given permission o governo to return deu to his permissão homeland. para ele visitar novamente o Vietnã. Over the course of 3 visits, Depois he de- led thousands of durante 3 people visitas, in ele- mindfulness ele- retreats Ele and conduziu ceremonies of centenas de healing pessoas to em cerimônias, em transform the retiros, suffering of the ajudando a millions who transformar died on both sides of the war. o sofrimento de milhares que He morreram naquela established guerra. Bat Nha Monastery, Ele where his teaching ele became construiu a um beacon monastério for a lá whole generation. para a próxima geração de But the growth vietnamitas. of his popularity Mas o sparked crescimento fear. da popularidade dele After começou 4 a dar years, medo no the governo. government closed the E monastery o governo fechou and o monastério forcibly disbanded the 400 young e monastics. fez ele His desmanchar a students ordem found com refuge 400 in Thailand, monges. and Thich E Nhat ele, Hanh's para influence alguns in ele deu Asia refúgio na continued to Tailândia. grow. E lá a He was comunidade invited continuou a to crescer. address crowds of over 10,000 in Hong Mais de Kong, 10 Korea, mil and pessoas Taiwan.
em Taiwan, Despite Coreia. making no effort to seek renown and declining media interviews, E ele não gostava de dar entrevista para mídia, mas mesmo assim, a reputação dele só crescia. Eu gostaria de falar com Thich Nhat Hanh sobre diálogo. Dessa maneira, ele se torna uma fonte de cura. O Obama falando. Ele foi convidado para o Vaticano, para o World Bank, para o Google, para grandes CEOs do mundo todo, grandes presidentes. Ele tem modelos de ensinamento de mindfulness para professores que foram utilizados no mundo todo. E ele... Eu vou voltar aqui porque tem uma coisa das Nações Unidas que a gente desenvolveu. Google and to groups of international CEOs. O seu modelo de mindfulness na educação é ensinado por vários professores no mundo todo. O código de ética que ele desenvolveu para nós praticantes do treinamento da mente é um dos parâmetros usados pelas Nações Unidas para desenvolver ética e novos padrões para a humanidade. The way out is in. A saída é dentro. A saída é dentro. Go back to oneself Volte para dentro and take care e cuide of oneself. de você. Learning how to generate a feeling of joy. Aprenda a gerar o sentimento de alegria, o sentimento de satisfação. Aprenda a lidar com o sentimento da dor, A painful emotion. o sentimento da emoção. Listening to the suffering. Escute o sofrimento e permita Understanding and entender a compassion compaixão. and suffer less. Deixa a compaixão surgir e menos sofrimento. E aí, eu vou voltar aqui a data. How to handle a painful feeling, a painful emotions. Listening to the suffering. Escutar o sofrimento vai permitir você entender e a compaixão vai nascer e você vai sofrer menos. Nós vamos sofrer menos, tá? Com 89 anos, ele teve um AVC. Undaunted, his spirit undiminished by physical E aí adversity, comprometeu um pouco He did not give a up saúde on dele, vocês life podem ver, né? or his Mas ele não vision for the future. desistiu da He chose to visão. use the last chapter of his E life os últimos momentos to da sua vida, o return último to capítulo, Toohue ele Temple in retornou Vietnam para o templo no and Vietnã connect his global following with their e roots. conectar os seus seguidores com suas raízes. Thich Nhat Hanh's legacy O legado de Thich Nhat Hanh pode servir no coração de milhões de pessoas que foram tocadas pelos seus retiros, pelos seus livros, por suas falas. Pessoas que aprenderam a transformar sua raiva, seu medo, seu desespero. A minha convicção é de que nós podemos mudar o mundo. Nós somos capazes de mudar o nosso jeito de pensar, nossa consciência. Nós precisamos de um coletivo, a mudança, um coletivo despertar. Isso é muito importante. Nós todos podemos ajudar a promover isso. Nós podemos vir juntos e produzir isso. Esse tipo de energia coletiva. É uma comunidade de resistência. Counteracting consumerism and individualism. And that it is Que possible não é baseada no to make the consumismo e no 21st individualismo. century a century of community and solidarity. Ele fala Of brotherhood o desenvolvimento de um século de amizade, de comunidade, de irmandade. Ele fala do coletivo despertar da mudança. É por isso que é importante aprender a mudar o nosso modo de vida diário, ser mais consciente. A gente pode a gente pode começar isso hoje, a gente pode começar isso agora.
when you wake Quando up você and you see that desperta e você vê the Earth is not que a Terra just the environment. não é só o meio The ambiente. Earth is in you. You are the A Terra Earth. está em você. You Você é a touch the Terra. nature of interbeing. Você toca At a that moment, natureza do you can interser. have E real nesse momento communication with the você tem uma verdadeira comunicação com a Terra. We know that many civilizations, Nós sabemos que muitas civilizações no passado acabaram. and this civilization of ours can E a nossa vanish also. civilização também vai acabar. We need a real awakening. Nós precisamos nos despertar. We Nós have to precisamos change nos our way iluminar. of thinking. Nós temos que mudar nossa maneira de pensar e ver as And this is coisas. possible. E isso é possível. And our century should be a century of Nosso spirituality. século deve ser um século de espiritualidade. Whether we can survive or not Não importa se nós vamos sobreviver ou não. depends on it. Depende disso. Esse foi o dia que eu visitei a casa dele. No final de um retiro. E ele perguntou se eu queria tirar uma foto com ele. Eu peço desculpa por ter me emocionado, mas se é um react, a minha reação é essa. Assim, eu não podia ter outra reação. Uma pessoa que me ensinou tanto, uma pessoa que foi tão importante para a humanidade. E eu peço que você, se puder, repasse esse vídeo e esse ensinamento para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço, até mais.